Bem-vindos ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou o Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$ 15 mil por mês com os projetos de bombeiro. É um grande prazer receber você aqui para esse nosso bate-papo semanal, né? 2 vezes por semana, que a gente sempre bate um papo em relação aos projetos de bombeiro, aos sistemas de proteção, às curiosidades. E hoje nós vamos fazer mais uma vez aquele quadro de perguntas e respostas. Eu separei aqui algumas perguntas e nós vamos tá tirando essas dúvidas, né? Então, uma das perguntas que uma pessoa me fez, e eu ainda nem respondi lá no meu perfil, é sobre se um postinho de saúde, qual é o enquadramento, se ele pode se enquadrar como H3, né? E aí eu resolvi tá batendo um papo aqui e ir lá diretamente dentro do site para a gente estar consultando e mais uma vez olhar como é que a gente classifica as edificações, tá bom? Então vamos dar um pulo lá, ó. Nós vamos entrar aqui desde o princípio, acredito que vocês estejam vendo a minha tela. Então nós vamos aqui dentro do site do Corpo de Bombeiro, cada estado tem o seu site, é muito parecido, a maioria dos sites são bastante parecidos, ó. Então nós entramos dentro do site do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, ó, segurança contra incêndio, legislação consulta, a gente vai clicar aqui, tem legislação em vigor e legislação anterior, né? Então vamos clicar em legislação em vigor e vamos olhar aqui, ó. Nós vamos procurar primeiramente dentro do decreto estadual 63.911, que é o decreto que institui e regulamenta aí a segurança contra incêndio no estado de São Paulo. Cada estado vai ter aí o seu próprio decreto, alguma parte da legislação não vai estar dentro do decreto, está dentro das instruções técnicas. Às vezes tem alguma pequena diferença, mas muito pequena, tá? Você tem que se habituar a consultar a legislação aí do seu estado, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Onde que a gente parte primeiro para classificar uma edificação? A gente tem uma série de tabelas aqui, ó. Estamos descendo aqui. Aqui a gente praticamente tem toda a base para a gente consultar em relação as medidas de proteção e combate a incêndio, várias definições, e a gente tem essa tabela 1, é uma tabela bem extensa, e ela traz a classificação das edificações e áreas de risco quanto à sua ocupação. Então aqui, ó, nós temos, nós já até mostramos e falamos isso outras vezes, mas sempre é legal a gente estar olhando de novo aqui, né? As edificações do grupo A são as residenciais, né? E aí a gente tem a 1, a 2 e a 3. Depois nós temos as edificações do grupo B, que são serviços de hospedagem. Depois nós temos as edificações do grupo C, tá? Que é o C1, C2 e C3, que são os comércios, o C3 sendo o shopping center. D, locais de prestação de serviços, seriam agências bancárias, laboratórios, escritórios administrativos, instituições financeiras, por exemplo, bancos, né? Então, a gente pode estar olhando aqui. As instituições financeiras seria D2, né? E outras instituições financeiras, tipo aquelas fintechs que emprestam dinheiro, seriam D1. E aí você vai procurando aqui, né? Nós temos aqui também as edificações do grupo E, que são as educacionais e de cultura física. E aí são as escolas e academias de musculação. Elas se enquadram aqui no grupo E. Então a gente tem escolas em geral, escolas especiais, e assim, só você procurar a sua edificação, você vai conseguir enquadrar ela dentro dessa tabela, tá? O grupo F também, muito importante, são os locais de reunião de público. Grupo B são os serviços automotivos, né? Então são as garagens, estacionamentos, né? Os hangares também se enquadram aqui. E aqui já vem onde a pessoa havia me perguntado, né? O grupo H, se ele poderia classificar um posto de saúde aqui dentro
do grupo H, se eu não me engano, ele falou de H3, tá? Então a gente já vai olhar, só vamos terminar de olhar o restinho aqui, ó. O grupo I, que é indústria, grupo J também é muito usado, que é depósito, grupo K, energia, né, são as centrais de distribuição, L, explosivos, M, riscos especiais. Então, a gente passou por tudo, né? E a pergunta da pessoa, eu até vou tomar a liberdade aqui de olhar, para ver se ele tinha perguntado se podia ser enquadrado como um postinho de saúde público, né? Se encaixa como H3 ou como H6? Essa foi a pergunta, ó. O H3, hospital e assemelhado, tá? Hospitais, casas de saúde, pronto-socorros, clínicas com internação, ambulatórios e postos de atendimentos de urgência, postos de saúde e puericultura e assemelhados com internação, tá? Então ele me perguntou se podia ser H3, eu vou diminuir o tamanho de novo, ou se enquadraria como H6. Cadê o H6? Está aqui, ó. Clínica e consultório médico e odontológico. E aqui é muito semelhante, ó, clínicas médicas, consultórios em gerais, unidades de hemodiálise, ambulatórios e assemelhados, todos sem internação. Normalmente, né, os postos de saúde que a gente conhece aqui, eles são locais sem internação, tá? Então, muito provavelmente, esse postinho de saúde, né, ele até colocou postinho de saúde, que ele está se referindo, sem internação. Então, é um H6. Mas o grande diferencial entre o H3 e o H6 é você ter ou não ter internação. É lógico que quando você tem internação, você tem pessoas com uma debilidade maior, né? Que estão passando por um problema maior de saúde, diferente de um local onde é só consulta médica ou uma consulta de rotina, né? Que seriam os postinhos de saúde aí. As emergências, na sua maioria, vão se enquadrar já dentro do H3 e ali na emergência a pessoa já acaba indo para internação. Então, a diferença entre H3 e H6 é você ter ou não ter internação, tá bom? Vamos aproveitar que a gente está aqui dentro da norma e eu queria mostrar, quando a gente acaba tendo dúvidas, um outro lugar, ó, nós estamos dentro do decreto, eu voltei aqui para o site do bombeiro, tá? Mas ao invés de ver decreto, nós vamos ver agora instruções técnicas. E onde mais eu consigo classificar as edificações? Aqui, ó, na instrução técnica 14, aqui no estado de São Paulo, né? Nos outros estados pode ser que tenha outro número e muitas vezes eles mudaram os números, mas a essência é igual. Ela também nos serve, além da instrução técnica 14, nos dar a carga incêndio específica para cada tipo de ocupação, a gente tem uma tabela aqui, ela também nos dá muitas vezes o direcionamento, porque às vezes a pessoa fica com dúvida. Se olhar só lá no decreto, você não tem tantas classificações para as edificações. E aqui, quando a gente olha nesse anexo A, né, que é a tabela de carga incêndio específica por ocupação, você acaba achando muito mais critérios para classificar a sua edificação. Então, vamos olhar de novo aqui, ó. Aqui o residencial, vocês lembram que a gente tinha visto que era o grupo A, né? Então, aqui a gente tem a divisão A3, A2 e A1, né? O A2 é o mais comum aqui para se ter projeto, que são os apartamentos em geral, tá? E aí nós temos aqui outros tipos aqui, né? Os pensionatos, as casas térreas ou sobrados aí são enquadrados como residenciais, né? Eles não vão medidas de proteção e combate a incêndio, as residências unifamiliares, tá? Os alojamentos estudantis também são classificados como H3 e aí nós vamos seguindo aqui, ó. Aí nós temos o serviço de hospedagem, a gente já tinha visto lá, até aqui não tem muita novidade, né? Hotel, motel ou apart hotel, tá? E aí nós encontramos aqui na instrução técnica 14 a carga incêndio de cada uma dessas edificações. E depois, pessoal, a gente começa aqui já o grupo C, que são os comércios, né? E aqui eu vou abrir um parênteses rapidinho. Por quê, né? Por que eu estou trazendo essas perguntas e respostas e esse bate-papo nosso, né? Para você que realmente quer trabalhar com os projetos de proteção e combate a incêndio,
A classificação da edificação vamos dizer assim, por onde você inicia o seu projeto. Tá? E se você iniciar seu projeto de forma errada, todo o restante, muito provavelmente você vai errar. Porque, de acordo com a classificação, com a altura, né, com o uso da ocupação, é que você vai determinar quais as medidas de proteção em combate a incêndio são obrigatórias para aquela edificação. Se você errou na classificação, basicamente você já errou todo o restante, né? Você vai estar trabalhando com tabelas erradas, com tabelas diferentes, e você vai errar todas as medidas de proteção, ou boa parte delas, você vai fazer de forma diferente do que deveria ser. Então, importante, classificar a edificação de forma correta. Para você que quer aprender a trabalhar com projetos de bombeiro, é o primeiro passo, é o passo mais importante. Apesar de parecer ser muito simples, né? Se você fizer de forma errada, você vai perder todo o seu trabalho, todo o seu projeto e vai orientar o seu cliente de maneira errada. Então vamos voltar de novo lá. E aí, continuando, ó, no grupo C, se você olhar lá na tabela que a gente olhou dentro do decreto, deixa eu ver se está aqui o decreto. Olha só, vou pegar o grupo C aqui, tá, gente? Ó, o que nós temos aqui dentro do grupo C, lá no decreto estadual? Ó, nós estamos olhando o decreto. C1, C2 e C3. O C1 são comércios de baixa carga incêndio, C2, média carga incêndio ou alta, e o C3, shopping centers. E aqui dentro do C1, você tem alguns exemplos, né? Artigos de metal, né? Comércios de artigo de metal, de louças, artigos hospitalares e outros. Né? Então fica genérico. O C2 também traz alguns exemplos para nós aqui, né? Edifícios de lojas e departamento, magazine, armarinhos, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros. Né? Então, você viu que aqui fica genérico. Agora eu vou voltar para a instrução técnica 14. Olha só a infinidade que nós temos aqui de comércios. Então, você consegue classificar a sua edificação sem ter dúvida. Por exemplo, nós começamos aqui tá por ordem alfabética, né? Com açougue, ele é C1, tá vendo? E açougue não estava escrito lá que comércio de carne era baixo risco, né? E aí você tem aqui, ó, animais, né? Comércios de animais, né? Então, os pet shops é um C2, comércios de antiguidade é um C2, e assim sucessivamente. E aí você vai olhando inúmeros comércios e você vai conseguir enquadrar a sua edificação em cima do que realmente é. O comércio de automóveis é um C1, tá? Bebidas destiladas é um C2, brinquedos é um C2, calçados também C2, e aí nós vamos seguindo. As drogarias, incluindo os depósitos das drogarias, é um C2 que tem 1000 megajoules, e assim sucessivamente. Ó. Comércios de imóveis, C2, vamos ver se tem aqui. Ó. Vulcanização é um C2, e aí praticamente a gente olhou tudo, né? Olha só, supermercado, né? A área de vendas do mercado é 500, porque você tem a parte de depósito também do mercado, né? O depósito já é classificado como J4, um alto risco, então a gente tem que saber tá diferenciando aí a parte de venda dos depósitos, né? E até depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, quando você tem mais de uma ocupação dentro de uma mesma edificação. É o caso, por exemplo, do mercado. O mercado, normalmente, você tem, num supermercado, você tem depósito, você tem área de vendas, o depósito é grupo J, a área de vendas é grupo C, como a gente acabou de ver aqui. E nós temos, normalmente, pelo menos, parte administrativa também nos supermercados, então, que é grupo D. Então, você tem pelo menos 3 classificações dentro de um mesmo ambiente. É o que a gente costuma chamar de edificação mista. Tá? Então, aqui vai um item que os projetistas erram muito, porque às vezes eles classificam o supermercado apenas como mercado, mas muitas vezes o depósito ele tem uma área muito grande proporcionalmente à área de vendas. E aí você tem uma edificação mista. E como você protege essa edificação? Né? Pelo depósito ou pela área de vendas? Né? O depósito ele vai requerer algumas medidas de proteção maiores, principalmente para hidrante e extintores. Né? Então,
você tem que saber esses conceitos, você tem que saber procurar e tem que saber classificar as edificações para não errar nas suas medidas de proteção e combate a incêndio, tá? E aí aqui, continuando, né? Olha só, aqui já as prestações de serviço, que já é grupo D, né? Então aqui também já traz um grande número aqui de prestações de serviços, né? Então você tem lavanderia, oficinas elétricas, oficinas hidráulicas, pinturas, processamento de dados, né? E aqui depois educacional já é bem próximo do que está lá, talvez aqui esteja um pouco mais explicado, né? A academia se enquadra como E3, tá? Pré-escolas E5, creches e similares E5, escolas em geral, tá? E1, E2, E4 e E6. Então aqui também traz. E aí você tem que estar sempre olhando o decreto junto com a instrução técnica 14, para que não reste dúvida de como classificar a sua edificação, tá bom? Depois já vem os locais de reunião de público, ó. São vários também aqui, ó, e são muito importantes. Os locais de reunião de público são locais onde nós temos que ter muito cuidado com esses tipos de projeto, né? Principalmente com saídas de emergência, pontos de iluminação de emergência e o material de acabamento e revestimento, né? Se você tomar cuidado com essas 3 medidas principais, às vezes o hidrante pode estar até não funcionando no dia, mas se você tem saídas de emergência proporcionais ao público que ali deva estar, bem dimensionadas, se você tem uma boa iluminação de emergência, sinalização também é importante, e o material de acabamento e revestimento cumprindo a norma, dificilmente você vai ter um princípio de incêndio que vai se alastrar muito rapidamente, colocando a vida dos ocupantes em risco, né? Então, um princípio de incêndio, provavelmente ele vai ser debelado de forma rápida. O material de acabamento que tiver, por exemplo, em parede, forro, se ele estiver cumprindo a norma, o fogo não vai se alastrar, ou vai se alastrar numa velocidade muito lenta, né? Diferente do que a gente teve na Boate Kiss. E enfim, né, que aconteceu aquela grande tragédia por não olhar várias medidas de proteção e combate a incêndio. Então, sempre tomar o cuidado, saídas de emergência, iluminação, material de acabamento e revestimento e sinalização para os locais de reunião de público, porque a vida de pessoas aí vai estar em jogo. E aí, continuando, pessoal, serviços automotivos a gente não tem tanta coisa para ver, né? Serviços institucionais, aí são os Hs, né? Que aqui se enquadram quartéis, né, prefeituras, presídios. Prefeitura, eu já não tenho certeza se enquadra aqui ou se, dependendo do como for o serviço, se enquadraria como D, né, grupo D, que é local de prestação de serviço, escritório, talvez se enquadre mais lá. Mas presídios, quartéis se enquadram aqui, ó. Tá vendo? Veterinárias também se enquadra aqui. E clínicas e consultórios médicos odontológicos são aqueles sem internação e hospitais em geral com internação. Então, legal a gente sempre estar comparando aqui com a instrução técnica, com o decreto estadual, tá? Depois a gente tem aqui, que é muito interessante, também já a parte industrial, a classificação industrial. E aqui, mais uma vez, a gente tem algumas dezenas de edificações. Ó. Tudo aqui, tá vendo? Tudo que é grupo I, ó, daqui para baixo, gente, ó, são edificações de uso industrial. Então nós temos I1, que é baixo risco, I2, que é médio risco, e o I3, que é alto risco. Então, só para exemplo aqui, ó, artigos de borracha, cortiça, couro, feltro ou espuma, 600 megajoule. Então, uma indústria desses materiais é um I2 com 600 megajoule. Lembrando que isso é a área industrial. Se essa indústria tiver área de depósito, aquela área de depósito, você tem que ter a carga incêndio daquele espaço feito de forma diferente. Você tem uma edificação mista, igual a gente tinha falado no começo. Dificilmente você vai ter uma indústria que não seja uma edificação mista, porque normalmente você tem um estoque de matéria-prima e um estoque de material acabado. E isso configura, deixa com que essa edificação seja uma edificação mista, tá? Então, muito cuidado quando vocês estiverem falando aí de indústria. Então, aqui é bem legal, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar alguns exemplos de risco baixo, tá? Ó, artigos de gesso, uma indústria de artigos de gesso.
80 megajoule. Outro aqui, ó, artigos de bijuteria, 200 megajoule. Artigos de metal fresados, 200 megajoule. E aqui depois eu vou falar uma curiosidade muito importante aqui, tá? Artigos de plástico em geral, 1000 megajoule. Artigos de tabaco, aqui 200 megajoule, também é risco baixo. Artigos de vidro 80, e aí a gente vai seguindo, né? Vamos pegar uma de risco alto aqui, ó. Cereais, então provavelmente uma indústria que manuseia cereais, né? 1.700 megajoule, já é um risco alto, tá vendo? Café, ó, inclusive torrefação 400, só algumas curiosidades, né? Ó, vamos pegar aqui, ó. Indústria de doce, 800 megajoule, espumas, 3.000 megajoule, estaleiros, 700 megajoule, e aí vai seguindo. Tá vendo quantas indústrias você tem aqui, ó? Tem muitas, tá? E aqui não para, ó. A gente continua aqui embaixo, ó. Padarias industriais, 1000 megajoule. Ó, indústria de pedras, 60 megajoule. Ó, uma bem baixa aqui, ó. Produtos com soda, 40 megajoule. Sabões, 300 megajoule, e assim vai. E o que é importante nessa classificação aqui, gente? Indústrias, áreas industriais, né? Edificações industriais com carga de incêndio abaixo de 200 megajoule são isentas do sistema de hidrante. Isso está lá na instrução técnica número 22, lá no anexo, se eu não me engano, é anexo E. Depois a gente até pode olhar rapidamente, só por curiosidade. Então, o quão é importante você classificar? Se você souber classificar aqui, de repente a sua edificação ela é isenta de hidrante. Tá? É claro que você tem que levar em consideração a parte de depósito, né? Se é uma edificação mista, pode ser que o seu depósito te obrigue a ter hidrantes. E aí que você tem que saber olhar e classificar para ver se realmente se trata de uma edificação mista ou não. Muita gente erra e acaba ou obrigando o proprietário a colocar hidrante onde não precisaria, ou tenta não pôr hidrante onde era preciso, né? Então, é muito importante saber buscar isso no decreto, nas instruções técnicas, e saber as causas de isenção, tá bom? Então, eu acho que era isso aqui, só terminando de olhar a instrução técnica, né? Ela traz aqui praticamente você determina a carga de incêndio nos depósitos, né? Então aqui, se você tem madeira em aparas, 1 metro de madeira, você tem 1000 megajoules naquele 1 metro quadrado, e aí sucessivamente, tá? Então, a gente olhou dentro da instrução técnica dentro do decreto estadual, depois a gente olhou dentro da instrução técnica 14, né? A gente começou todo esse assunto para entender como é que a gente classificava um hospital. E aí a gente conseguiu classificar um posto de saúde, na verdade, né? A gente viu que esse posto de saúde era classificado como H6, justamente por não ter internação. Depois a gente foi dentro do site do bombeiro, foi dentro da instrução técnica de número 14, e a gente conseguiu ver que lá dentro da instrução técnica 14, a gente consegue verificar muito mais tipos de ocupação e classificar a nossa edificação de forma muito mais assertiva, tá bom? Então, essa foi uma das questões que a gente tinha aqui para ver hoje, né? Eu tinha outras questões, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Então, eu só vou estar comentando mais uma vez a importância de você saber quando a sua edificação é uma edificação mista e quando a sua edificação não é uma edificação mista. E pela importância disso, eu até mais uma vez vou voltar aqui, ó, dentro do decreto, para a gente procurar aqui edificação mista. Vamos procurar aqui, ó. Deixa eu diminuir só um pouquinho o tamanho aqui. Olha só o que a norma fala pra gente. Ela tem. Isso aqui é muito importante, gente. Nós estamos aqui dentro do decreto estadual, tá? Praticamente todas as instruções técnicas, todos os estados vão ter isso dentro do decreto ou dentro de alguma instrução técnica.
ou vai estar no decreto ou vai estar dentro da instrução técnica número 1, provavelmente. E alguns estados, vocês sabem, não chamam de instrução técnica, chamam de norma técnica, né? Então, muda o nome, mas vai estar sempre aí, ó, dentro do artigo 3, tá? Dentro do artigo 3, número 34, né? Então vamos lá. Ocupação ou o que é a ocupação? Atividade ou uso de uma edificação. Ocupação mista, que é importantíssimo. Ó. Edificação ou área de risco onde se verifica mais de um tipo de ocupação. O que eu falei. Um supermercado, normalmente você vai ter lá a área de vendas, grupo C, C2, né? E um depósito, pelo menos. J4, né? Que é alto risco. Então, é uma edificação mista, tá? E aí nós temos aqui, ó, a definição de ocupação predominante e ocupação subsidiária, tá vendo? Ó? Ocupação predominante, atividade ou uso principal exercido na edificação ou área de risco, e ocupação subsidiária, atividade ou uso de apoio ou suporte, atividade ou uso de apoio ou suporte vinculada à atividade principal em edificação ou área de risco, tá? E aqui nós vamos ter, é que eu não quero me alongar muito, mas nós temos o artigo 4º, ele já fala, ó. Aqui ele vem tratando das proteções, como que a gente vê e tal, mas o que é muito importante aqui, ó, que não se caracteriza como ocupação mista a edificação onde haja uma ocupação predominante, juntamente com subsidiárias, desde que a área destas não ultrapasse o limite de 750 metros quadrados ou 10% da área total da edificação, aplicando, nesse caso, as exigências da ocupação predominante. O que a norma está nos dizendo aqui? Eu vou voltar mais uma vez aqui para vocês me verem em tela cheia. A norma está falando justamente o seguinte, a norma nos trouxe a definição de edificação mista, né? Mas também nos trouxe a definição de risco de atividade principal e atividade subsidiária. Se você tiver uma atividade principal e você tiver outras atividades na edificação, contudo, essas outras atividades não passem 10% da área construída ou 750 metros quadrados, você pode proteger toda a edificação como proteger pela edificação principal. Vamos pegar o exemplo do mercado, bem rapidinho para a gente terminar. Supermercado, você tem normalmente um pedaço de depósito e um pedaço de área de venda. Vamos dizer que você tenha a área total desse supermercado 10 mil metros quadrados, tá? E você tem de área de depósito, você tem 900 metros quadrados. E aí você deixa de ter uma atividade, uma edificação mista. Por quê? Porque a sua edificação, o uso principal dela é supermercado. E a atividade subsidiária tem menos do que 10% da área total. Então, nesse caso, você teria uma edificação com uma única ocupação. Agora, se o seu depósito tiver 2 mil metros quadrados, ela passou dos 10% e passou dos 750 metros de área construída. Então, você tem 10 mil metros e 2 mil metros de depósito. Então, nesse caso, você tem uma edificação mista. E aí você tem que proteger pelo maior risco, tá? Tem as formas corretas de se proteger. Você pode colocar os hidrantes atendendo a cada tipo de ocupação, a compartimentação também atende a cada tipo de ocupação, mas você passaria a ter uma edificação mista, tá? É lógico que você tem que conhecer um pouco a norma para saber aplicar, não é nada difícil, é simplesmente estar acompanhando alguém que entenda, alguém que saiba te passar, ou você fazer uma leitura, mas é importante você ter na cabeça o conceito de edificação mista, porque ela é um grande problema para os projetistas que não sabem dessa existência e acabam muitas vezes classificando errado uma edificação, tá bom? Era isso, pessoal, que eu tinha para estar trocando ideia com vocês, né? Eu tinha outros
pontos para a gente ver, mas pela importância do assunto, e a gente tem que voltar nesse assunto recorrentemente, porque classificação das edificações é muito importante para a gente poder estar adentrando aí, começando de forma correta dentro desse mundo de projetos de bombeiro, para você começar corretamente o seu projeto. Porque se você começou errado, todo o restante vai estar saindo errado, tá bom? É isso aí. Pessoal, eu agradeço mais uma vez aí todos vocês e até o nosso próximo vídeo.